alicerces, e agora já levantando as paredes de uma edificação chamada igreja. E que por mais que esse simbolismo seja adequado neste momento, precisamos entender que é uma simples analogia, que igreja não são alicerces de concreto, ferro e pedra, mas sim, e paredes, mas sim a nossa vida com Deus, a nossa vida, nosso contexto relacional, a nossa caminhada espiritual, uns com os outros e com Cristo. Igreja é a reunião do povo, igreja é a gente reunida, celebrando aquilo que Deus é para nós. No mês de março, aproveitando a ênfase da campanha de missões mundiais, eu comecei a pensar sobre o desafio de ser igreja à luz do chamado de Deus para cada um de nós. A missão que recebemos de Deus e a missão que é dele, acima de todas as coisas, mas ele outorgou-nos responsabilidades para que esta missão se cumpra. No mês de abril, nós avançamos de Mateus 28, 19 e 20 para Atos 1, 8, em que inicia-se o processo de existência. A vida da igreja começa a acontecer, mas nós fizemos uma pausa nesta caminhada prática para conhecer os valores, a ideologia, o que aqueles crentes pensavam, como eles fundamentavam aquilo que era para eles ser igreja. E nós vimos então os princípios, que são princípios atemporais, princípios que não mudaram ao longo desses mais de 2000 anos de história da igreja e que de alguma maneira fizeram com que a igreja prevalecesse ao longo da sua própria história. Eu tenho dito que a igreja de Cristo é o maior de todos os milagres da humanidade nos últimos 2000 anos, porque em meio a tantas guerras, a tantos conflitos, em meio a tantas contradições, em meio a problemas internos desta coisa chamada igreja, ela não desapareceu. A igreja sofreu ao longo de 2000 anos muitos motivos para desaparecer do mapa, como muitas instituições que surgiram, desapareceram. Mas a igreja permanece de pé. Pode ter sofrido algumas mudanças, podem ter acontecido algumas transformações no processo do que tem havido, ou do que é ser igreja, mas aquilo que se conhece por igreja na sua essência tem vencido séculos após séculos, e hoje nós somos igreja porque esta ideia maravilhosa de Deus supera todo e qualquer contexto humano, social, político. E aí, olhar o Novo Testamento e extrair daqueles textos, daqueles contextos, os valores e os princípios do que é ser igreja, é o que faz nos entender por que a igreja dá certo. E ela continuará dando certo até que tudo termine. A igreja continuará existindo, mesmo em contextos de tanta oposição, como por exemplo nos nossos dias. E isso não é novidade, isso existiu desde os primórdios das eras da igreja de Cristo. Mas como, por exemplo, hoje a igreja de Cristo sofre em contextos de religiosidade extrema ou extremista, de outros contextos como hinduísmo, budismo e, mais recentemente, o próprio islamismo, que guerreia frontalmente e contesta diametralmente aquilo que é ser cristão. Nós vimos recentemente no Quênia, no Egito, no Paquistão, no Afeganistão, na própria China, na Coreia do Norte e em tantos outros lugares onde sistemas políticos, ideológicos e também religiosos levantam-se veemente contrários à existência e à confissão da fé em Jesus Cristo. Então, todo tipo de perseguição, morte de toda sorte são impostas contra aqueles que se declaram cristãos, mas isso, por incrível que pareça, e por mais maravilhoso que é, não consegue exterminar de forma alguma a fé. Disse há muito tempo, desde os começos da história da igreja, que a igreja de Cristo é algo impressionante, que corta-se uma cabeça e surgem 3 logo após ela. Porque exatamente o poder de Jesus Cristo é fazer com que, quanto mais perseguidos, mais fortes, mais bem-aventurados e mais alegres tornam-se os cristãos. É o milagre da fé em Jesus. E é o que faz a igreja de Cristo permanecer em ação desde os primórdios da sua existência, registrados no Novo Testamento e mais especificamente no livro de Atos, de onde temos tirado princípios e agora, neste mês de maio, a prática
do que é ser igreja. Aprendendo a ser igreja com a igreja do livro de Atos. Nos 2 domingos que passaram, dia 3 e dia 10, nós identificamos 6 lições práticas, 6 atitudes concretas de como é ser igreja em todos os tempos. Mudou-se a estrutura de templo, mudou-se a estrutura, o modelo de gestão, mudou-se muitas vezes a tecnologia. Hoje temos aparelhos eletrônicos, temos microfone, temos multimídia, temos internet, mas isso não muda e nunca mudará, e não deverá mudar, aquilo que é ser igreja e aquilo que é fazer igreja na sua essência. Essas mudanças temporais, essas mudanças contextuais, econômicas, que a humanidade vem sofrendo, vem vivendo ao longo desses mais de 2000 anos de era cristã, não conseguiram modificar a essência da mensagem em Jesus Cristo, que continua transformando pessoas. E nós vimos então, desde o dia 3 até o domingo passado, 6 marcas práticas de como aquela igreja do livro de Atos vivia. Primeiramente, nós vimos que era uma igreja que vivia na dependência de Deus. Tudo aquilo que ela fazia estava debaixo de uma absoluta dependência de Deus pelo princípio da oração. A igreja não ia nem vinha, a igreja não decidia sem que antes a oração fosse algo visível na forma deles serem e da forma deles agirem. Isso dava àqueles crentes confiança, dava àqueles crentes esperança. Viver na dependência de Deus é o que mantém viva a chama da esperança de que, ainda que haja contrariedade, no final de tudo, a glória de Deus prevalecerá. Num sentido prático também, aquela igreja, ela tinha uma liderança, mas esta liderança, ela era reconhecida e ela era escolhida por preceitos espirituais. A igreja se difere de todas as outras instituições que existem sobre a face da terra. É algo muito peculiar, é algo muito específico e muitas vezes milagroso. Como algo tão simples pode dar tão certo e ir tão longe? Porque no contexto da igreja, o que menos importa é aquilo que a nossa geração tanto valoriza: títulos, degraus, capacidades, competências acadêmicas. A igreja de Cristo é um milagre de Deus, porque ela acontece com coisas tão simples, com coisas que aos olhos humanos e acadêmicos possam parecer absurdamente improváveis. É porque a igreja de Cristo acontece espiritualmente e na prática. A liderança da igreja, aqueles que servem a igreja, aqueles que atuam na igreja, não são o que são e não fazem o que fazem porque são reconhecidamente autoridade no nosso mundo social, mas é porque são dentro de nós homens e mulheres que têm autoridade espiritual, vida com Deus e autoridade dada pelo Espírito Santo. Além disso também, a igreja do livro de Atos, na prática, ela aprendeu a obedecer. E esta obediência levava aqueles cristãos às últimas consequências do que significava dizer sim ao Senhor, custe o que custasse. Algo impressionante acerca do livro de Atos é perceber que em vários textos, e todos esses versículos foram citados, e eles estão em nossa página na internet, nas mensagens gravadas que ali estão. É impressionante perceber que era o Espírito Santo quem guiava aqueles crentes e quem deve guiar os crentes até hoje, mas a resposta dada era uma resposta sempre rápida, sempre pronta, sempre disposta, ainda que isso significasse para muitos correr riscos. O Espírito Santo dizia a Pedro: levanta-te e vai, e o texto diz que ele levantou e vai. O texto bíblico ensina que Ananias ouviu de Deus uma palavra para ir cuidar de Saulo, que era até então o maior inimigo da igreja, e Ananias, no momento em que questiona, recebe de Deus a orientação, o Espírito Santo fala e diz o texto que ele vai e obedece. O livro de Atos é a história de homens e mulheres sensíveis à voz de Deus, que levavam às últimas consequências necessárias o significado de obedecer ao Senhor. Mas o sentido para nós hoje da obediência está gasoso, ele está rarefeito. Muitas vezes a obediência está atrelada ao quanto ou o que eu ganho com isso, ao interesse pessoal, da exposição,
da posição, do lucro, do ganho. Quanto eu ganho com isso, com o que vou fazer? Quanto eu ganho com este preceito da obediência ao Senhor? Eu posso ir, mas quanto eu estou pronto para ganhar? Mas o que aqueles cristãos aprenderam é que ninguém está pronto para ganhar se não estiver disposto a perder. Este é um valor importante para nós como cristãos, e era o que movia aquela igreja no livro de Atos, que a obediência não era fruto de um interesse naquilo que se podia ganhar, mas a obediência era fruto de uma disposição para perder, na esperança de que aquilo que estava por ganhar era muito maior do que aquilo que se corria risco para perder. No domingo passado nós caminhamos em mais 3 características práticas do que é ser igreja, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, que é o nosso manual, que é a nossa origem, é o livro das nossas raízes, e ali está escrito que aqueles crentes, por onde iam, capítulo 8 do livro de Atos, por onde iam, eles espalhavam e proclamavam que Jesus é o Cristo de Deus. Esta visão de reino fez com que eles, mesmo diante de contradições e contrariedades, mantinham acesa a chama de que outros conhecessem a Jesus também. A visão da expansão do reino de Deus, cumprindo aquilo que o próprio Jesus disse àqueles primeiros 11 apóstolos, lá no monte, quando Jesus disse: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Nós hoje queremos poder para ganhar, poder para estar em evidência, poder para o nosso nome ser exaltado, poder para tirar vantagens, poder para lucrar. Mas o poder que o Espírito Santo dá aos cristãos é o poder para dar testemunho de quem Jesus Cristo é, na sua vida, transformando o seu caráter, transformando o seu interior, transformando os seus sentimentos, transformando suas expectativas, transformando sua disposição. E o capítulo 8 narra que aqueles primeiros cristãos começaram a ser perseguidos. E o texto diz que enquanto eles eram perseguidos, eles espalhavam-se e por onde passavam, eles pregavam o reino de Deus. Em tão pouco tempo, em menos de um século, uma geração viu o evangelho expandir-se naquele mundo da época. Aquele mundo que era, na verdade, o norte da África, o continente hoje conhecido como continente europeu, e aquela parte leste europeu, chegando até o Oriente Médio. O evangelho se expandiu rapidamente, em menos de um século, porque aqueles cristãos, mesmo correndo o risco de serem levados aos coliseus, às prisões, e muitos deles à própria cruz, eles por onde passavam declaravam: Cristo é o Messias de Deus para a humanidade. A expansão do reino precisa ser algo que esteja enraizado nas nossas atitudes, de tal maneira que todas as oportunidades são oportunidades para levar o conhecimento de Jesus. Uma quinta marca que encontramos de forma muito clara no livro de Atos dos Apóstolos é que aquela igreja estava preocupada em preparar todos aqueles que declaravam Jesus como Senhor e Salvador para fazerem outros discípulos. Ensinavam, e eles aprendiam, investia-se tempo, gastava-se relacionamento para que todos aqueles que aceitavam a mensagem de amor do Evangelho fossem preparados para conhecer a fundo o cumprimento das profecias. Você precisa lembrar e ter sempre em mente que a Igreja de Cristo cresceu sem ter nas suas mãos o Novo Testamento, e sequer sem ter em suas mãos os 4 evangelhos que nós temos hoje. A Igreja de Cristo do seu primeiro século tinha em suas mãos apenas aquilo que eles chamavam de Escrituras e que nós hoje chamamos de Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, passando pelos livros históricos, pelos livros poéticos, os Salmos, e principalmente passando pelas profecias, que anunciavam desde então que Deus, por querer dar à humanidade um novo começo, enviaria um Messias. E eles simplesmente diziam, enquanto viviam: esta profecia se cumpriu, nós conhecemos o Messias, Jesus Cristo, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E esta era a mensagem que fazia com que outros viessem a aderir, fossem atraídos,
fossem acrescentados a esta igreja recém-formada, mas eles precisariam entender bem, eles precisariam conhecer a lógica, a coerência, eles precisariam saber responder a qualquer um, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, a qualquer um que perguntar a razão da sua esperança, você precisa saber responder. Por isso o discipulado de novos crentes é tão importante, porque não é apenas dizer que eu creio em Jesus, porque crer em Jesus, como diz o Novo Testamento, até o diabo crê, mas tê-lo como Senhor de todas as coisas é o que muda a sua vida. E discipular novos crentes, e alguns até antigos crentes, significa reacender em nosso coração porque nós cremos, porque amamos, porque obedecemos. É saber a razão da nossa fé, um processo de amadurecimento constante para que cresçamos na experiência com Cristo. E vimos no domingo passado, por último, que era uma igreja preocupada com uma nova geração de liderança. Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas, Pedro e tantos outros que estavam ali, sabendo que um dia chegariam ao fim, se fosse pela idade, ou até mesmo pela iminência do risco de morte que eles viviam o tempo todo. Eles sabiam que era necessário preparar uma nova geração, que assumiria as posições de liderança, de tal maneira que o movimento continuasse. Eles sabiam que a liderança era algo a ser compartilhada, transferida. Não havia vaidade, não havia orgulho, não havia possessão diante da posição que tinham como apóstolos de conduzirem a igreja de Cristo. Ao contrário, quanto mais líderes, melhor. Quanto mais gente assumindo papel e responsabilidade no corpo de Cristo, melhor. Por isso vimos domingo passado, em textos do livro de Atos, que aqueles primeiros apóstolos estavam preocupados em ensinarem outros a assumirem a liderança da igreja de Cristo. Corpo de Cristo não é lugar para comodismo. Corpo de Cristo não é lugar para clientelismo, em que você se assenta e quer só receber, sobrando muito tempo para criticar, mas quando juntos colocamos a mão na massa, percebemos a dificuldade, os desafios, a responsabilidade, e então compartilhamos o peso, tornamos o fardo mais leve, caminhamos juntos no exercício de uma liderança transformadora para a nossa geração. Chegamos então finalmente à última marca prática daquela igreja, uma igreja que nos ensina a viver, e não coincidentemente, o que depois de tanto estudar e ler o livro de Atos várias vezes, tentando aglutinar ao máximo aquilo que se apresentavam como valores e práticas, eu chego à conclusão de que o que fez aquela igreja crescer, o que fez aquela igreja permanecer e o que faz a igreja ir até onde está hoje é o poder da comunhão dos irmãos. É o poder dos nossos relacionamentos. É o poder da nossa habilidade em convivermos, mesmo sendo tão diferentes como somos. 2 textos bíblicos nos ajudam a entender bem como isso se processava. Atos capítulo 2 e depois Atos capítulo 4, na introdução do livro, como que Lucas tivesse interesse em fundamentar e resumir aquilo tudo que ele iria descrever, ou seja, tudo que eu vou dizer a partir daqui é fruto disto que era a realidade, o resumo do que é ser igreja. Diz assim a palavra de Deus em Atos capítulo 2. Vamos ler todos juntos? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Volta lá na anterior, por favor. Eu fiz propositalmente alguns destaques e algumas expressões que são essenciais
para que a gente compreenda o jeito de ser igreja daquela igreja, e que precisamos resgatar isso todos os dias com coragem, para que nós nunca percamos o sentido e a essência do que é ser e agir como igreja hoje. Primeiro que diz que, a primeira coisa que apresenta aqui, o que os sustentou, o que os moveu, era o ensino dos apóstolos. E eles aprenderam com os apóstolos. Tinham um coração aprendiz, um coração desejoso de saber mais. E os apóstolos ensinavam. E esse ensino trouxe a eles a realidade de uma experiência transformadora. Porque Lucas faz questão de registrar que por causa desse ensino, eles viviam em comunhão. Eles tinham tudo em comum. Eles dividiam suas posses. E eles tinham uma vida piedosa. Igreja, muitas vezes se parece com uma associação. Algumas vezes parece muito com um clube. Algumas vezes até parece com uma rodoviária, com tanta gente que entra e sai. Mas o que faz uma igreja ser igreja é a piedade dos seus membros. E por piedade, entendemos vida com Deus. E aqueles primeiros cristãos sabiam que era a vida de cada um deles com Deus que faria a igreja mover. Diz o texto que eles viviam em temor, reverência, seriedade para com as coisas de Deus. Não era sisudez, porque lá mais adiante vamos ver que eles viviam alegres. Portanto, crente, a reverência não tem nada a ver com cara feia. A reverência e o temor ao Senhor não tem nada a ver com mau humor e má vontade. O temor aqui é simplesmente, mas necessariamente, o senso de responsabilidade e de seriedade que temos com aquilo que é obra de Deus, sem perder a alegria de saber que fomos alcançados por uma graça, por uma salvação, a qual nós nunca teríamos acesso, se não fosse o amor de Deus por nós. Depois o texto vai dizer que eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E como isso se mostra em comum? Lucas explica. Porque quem tinha mais dividia com quem tinha menos, e não havia necessitados entre eles, de tal maneira que todos eram supridos mutuamente. E o texto continua dizendo que a rotina deles era viver todos os dias envolvidos neste maravilhoso movimento do ser igreja. É interessante, como eu já disse há alguns domingos, que ao longo da história nós resumimos e nós reduzimos o ser igreja ou o ir à igreja, na verdade o ser igreja ao ir à igreja. Nós resumimos e reduzimos essa experiência de igreja a um lugar. E nós criamos este jeito esquisito de falar, todo domingo pela manhã, que a gente fala, eu estou indo para a igreja. Quando na verdade nós precisamos compreender que nós somos igreja onde estamos. E diz o texto que todos os dias eles se reuniam, volta um pouquinho antes, por favor. Todos os dias eles se reuniam. Para que eles iam ao templo? Algo interessante perceber que isto revela que eles não deixaram de ser judeus. Eles, na verdade, iam ao templo com um objetivo muito claro de viver a alegria de que as profecias se cumpriram. Necessariamente, naquele primeiro momento, não houve um propósito de romper. Jesus não veio criar uma nova religião. Algo interessante que a gente percebe no livro de Atos é que não há em momento nenhum o ideal ou o desejo de transformar uma religião numa nova religião. Os primeiros cristãos eles iam ao templo porque eles achavam, nós ainda somos judeus, nós ainda fazemos parte de um contexto, de um povo. Só que paulatinamente, pelas divergências e pela diferença da mensagem, que Jesus substitui tudo aquilo que o Velho Testamento preceituava como prática e como ritual, houve naturalmente um afastamento, e eles foram paulatinamente deixando de ir ao templo para ficarem mais ainda de casa em casa. Até porque nós sabemos da história, e no ano 70 depois de Cristo, o templo em Jerusalém foi destruído. E eles perderam o referencial local. Eles perderam essa experiência de ter que ir a um lugar para cultuar ao Senhor. E mais do que nunca, eles passaram a viver a realidade maravilhosa de que ser igreja de Cristo, ser povo de Deus, é ser em qualquer lugar, é ser em todo momento.
Mas o que nós fizemos ao longo da história? Nós reconstruímos o templo de Jerusalém. Nós reconstruímos os nossos templos e nós voltamos e reduzimos novamente a uma experiência que deve ser cotidiana a uma experiência templária, sistemática, muitas vezes fria, e voltou a ser uma experiência religiosa. Todos os dias, alegria, sinceridade, simpatia. Eu posso imaginar que o jeito desta igreja ser igreja era algo que atraía as pessoas. Foi muito interessante essa semana conversar com algumas das pessoas que vão se batizar. Conversei com todos, mas algumas delas fizeram destaques interessantes, falando dos seus testemunhos, e uma delas disse: eu nunca achei que eu entraria numa igreja, porque eu sempre tive medo e sempre achei tudo muito esquisito. Ou seja, de fora para dentro, o que se vê na igreja, o que se vê de igreja hoje, não tem nada a ver com aquilo que era o Novo Testamento, irmãos. O livro de Atos está dizendo que a igreja, por ser igreja, caía na simpatia das pessoas. O que nós temos hoje? A antipatia. Porque nós, ao longo de 2000 anos, criamos um jeito esquisito de ser cristão. Criamos umas regras que a Bíblia não contém. Criamos uns padrões de proibições e de não podes. E mais, nas últimas décadas, este jeito de ser igreja esquisito que muitos programas de televisão mostram, que atestam, de pastores com um discurso totalmente distorcido, com expressões cultuais que nada tem a ver com a Bíblia. E quando alguém fala de igreja, o que pensa? Pensa num momento como aquele que vê na televisão na madrugada, no canal aberto. Mas o Novo Testamento nos faz um desafio. A gente tem que reaprender a ser igreja, de tal maneira que a alegria, a sinceridade, faça com que as pessoas olhem para nós com credibilidade e elas tenham vontade de serem crentes como nós somos crentes. Há muitos pais que perderam seus filhos, perderam para o mundo, quando deveriam ser do Evangelho, porque não souberam ser cristãos, apresentando a autenticidade de um cristianismo alegre, sincero. Há muitos filhos jovens que não conseguem ganhar seus colegas, seus amigos para o Evangelho, porque não sabem o que é viver a alegria e a sinceridade com temor ao Senhor, de tal maneira que gere na nossa geração um desejo de dizer: daqui não saio mais, é aqui que eu quero ficar. Um estilo de vida que atraia as pessoas a este jeito de ser igreja, como Deus nos mandou ser. O próximo versículo que separamos é o capítulo 4, onde Lucas mais uma vez vai resumir, e de uma forma muito objetiva ele vai descrever o que era ser igreja naquele contexto. Diz assim: da multidão dos que creram, olha o contraste, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Já era uma multidão. A igreja de Cristo, ela cresceu grande, e nós não podemos ter medo do crescimento. Tem muita gente que tem medo do crescimento, porque logo confunde com inchamento, logo detona quem está crescendo, logo põe em dúvida a saúde, porque parece que igreja tem que ser um negócio pequeno. No Novo Testamento, o livro de Atos diz que a igreja já era uma multidão, mas mesmo sendo tanta gente, não deixou de ser uma unidade. E diz: ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas e as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Novamente enfatiza-se a unidade, a comunhão e o compartilhamento. O que isso pode ser na prática? Rapidamente, para a gente caminhar para o final. Na prática, como fizemos com as outras evidências, esta igreja era uma igreja que constantemente aprendia. Como diz lá no capítulo 2, o ensino dos apóstolos. E era um ensino simples, não era um ensino teológico, não era um ensino filosófico, dogmático, ninguém estava ensinando doutrina.
O que os apóstolos ensinavam o tempo todo era o seguinte: ensinar a amar a Jesus e fazer o que Ele mandou fazer. Nós complicamos ao longo da história, criamos dogmas complexos, teologias indescritíveis e indecifráveis muitas vezes. Criamos dúvidas e medos teológicos que afastam-nos de uma experiência pessoal com Jesus. Criamos respostas a mistérios, quando na verdade o que os apóstolos ensinavam é: Jesus nos amou, amemo-nos uns aos outros. Jesus é o cumprimento das profecias, creiamos nele. Eles apenas relatavam tudo o que Jesus estava fazendo. Além de ser uma igreja que aprende, por favor, avance aí no slide. Além de ser uma igreja que aprende, era uma igreja que só era igreja porque aprendeu a viver em grupo. Igreja não é lugar de isolamento, e ninguém faz uma igreja sozinho. Igreja é resultado da comunidade. Igreja é fruto da comunhão do coração. Igreja é o ajuntamento. Igreja somos nós reunidos, seja num pequeno grupo ou seja num grande grupo, seja de casa em casa ou seja no templo. Igreja é viver o ajuntamento entre pessoas que amam a Jesus e que querem lutar para fazer a vontade dEle, para cumprir aquilo que Ele mandou fazer. É grupo de irmãos, somos família. Era o que essa igreja nos ensinou a ser. E isso gera-nos uma responsabilidade uns com os outros. É muito fácil apontar a responsabilidade para um grupo, para um ministério determinado na igreja, mas o que aquela igreja tinha na sua estrutura era que todas as pessoas se sentiam responsáveis uns pelos outros. Como disse o texto do capítulo 4, ninguém dizia que alguma coisa era sua exclusivamente. Mas um historiador chamado Barclay diz que até os filhos eram filhos de todos, em que todos se juntavam e se uniam para educarem seus filhos mutuamente. Não era só um repartir do pão, mas era repartir as responsabilidades. E com isso repartia-se também, muitas vezes, as dores, as lágrimas, o choro. Era um lugar onde novos frutos surgiam como testemunho deles, e principalmente pela maneira como eles se relacionavam. Como eu disse, era o jeito deles viverem que atraía outras pessoas ao conhecimento de Jesus. Era o lugar onde eles supriam-se mutuamente e não havia necessidades ou necessitados entre eles. Na prática, esta igreja do livro de Atos era uma igreja em que todas as pessoas estavam responsavelmente e comprometidamente engajados na vida da igreja. Era a responsabilidade de todos. Como eu digo, quando você não está envolvido na construção de uma igreja, sobra muito tempo para você identificar as paredes que estão tortas. Mas quando nós arregaçamos as mangas e nós fazemos parte de uma construção, nós nos unimos em amor, em alegria, em compromisso uns com os outros, engajados de que esta igreja reflita a glória de Deus. Era uma igreja cujas manifestações do poder de Deus eram visíveis. O capítulo 3, logo após essa descrição do capítulo 2, de quem era a igreja, de como ela vivia, Pedro entra no templo, Pedro e João entram no templo, estão ali diante de um homem paraplégico, e por meio de uma declaração de fé, aquele homem é curado. Os sinais e maravilhas, as manifestações do poder de Deus eram visíveis a toda aquela geração. E aquela igreja era uma igreja cuja estrutura era leve e simples. A descrição do livro de Atos, capítulo 2, versos 42 a 47, mostra que era uma igreja que não tinha estrutura pesada, não tinha uma burocracia que emperrava as coisas de acontecerem, era apenas gente que amava Jesus e queria fazer com que outros amassem a Jesus também. Por último e finalmente, aquela igreja entendia que muito mais do que fazer qualquer coisa, eles queriam era ser seguidor de Jesus. Esta é a igreja que nós também devemos ser no mundo de hoje, para ganharmos a simpatia dessa geração, para atrairmos outros corações ao coração de Jesus. É necessário, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, identificar onde nós caímos, ir lá naquele dia, naquele lugar, e fazer tudo de novo, voltar aos princípios e voltar à prática de que ser é muito mais do que qualquer coisa que fazer, para que sejamos a igreja de Cristo, uma igreja em ação, que transforma vidas e pessoas. Deus há de nos abençoar.
com mãos unidas, com mangas arregaçadas, com corações juntos, vivendo, seja no templo, ou seja de casa em casa, por onde formos, proclamando que Jesus é o Cristo. E Ele continua mudando vidas, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos entoar o último cântico desta manhã, que é uma declaração e uma descrição deste texto de Atos capítulo 4, versos 35 em diante. Eram muitos, já nasceu grande, mas tinha um só coração, tinha uma só mente. Era o povo de Deus, comprometido e engajado na obra da consagração de vidas e das transformações de coração. Deus usando a cada um de nós com uma grande multidão para fazer diferença na geração em que estamos. Que para tanto o Espírito Santo nos conduza, nos oriente e que juntos estejamos lado a lado para viver, seja aqui ou seja de casa em casa, mas todos os dias proclamando que Jesus é o Cristo.